Zoológico de Belo Horizonte foi fechado ontem por causa da febre amarela. E o surto da raiva ataca Belo Horizonte e São Paulo. O grande número de morcegos em áreas urbanas vem causando transtornos, em vista que o animal é um dos principais transmissores do vírus da raiva. Mas uma criança morreu com suspeita de vírus da raiva humana. Uma criança de apenas 8 anos estava internada na Santa Casa, aqui na capital, e até agora foram registrados 7 casos, mas apenas um caso foi confirmado com a doença. E a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais reforça o trabalho de investigação e prevenção da doença. Recebemos um vídeo de um cinegrafista amador que mostra o momento exato em que uma moradora do bairro Buritis, em Belo Horizonte, é atacada pelo animal. Ai! Já aconteceu alguma coisa. Ai! Tá doendo meu pescoço. Ai, ai! Ai! Ai, ai, que dor! Ai, que dor! Ai, ai, ai! Ai, que dor! Ai, que dor! Tô lindo! Ai, que dor! Ai, ai, ai! Ai, que dor! Quem tem mais detalhes sobre essa doença é nosso repórter Samuel Peixoto. Boa noite, Samuel. Boa noite, Maiara. Boa noite, Guilherme. Estamos aqui com o Dr. Marcos Fontoura, especialista em patologias virais. Boa noite, Marcos. Boa noite. Para iniciarmos, fale um pouco sobre as características biológicas do vírus da raiva. Então, o vírus da raiva é dividido em 2 subgrupos, os vírus denominados fixos e os vírus de rua. Os vírus de rua são denominados assim por não serem provenientes de amostras laboratoriais, não sofrerem modificações laboratoriais. Esses tipos de vírus possuem um período de incubação bem prolongado, ou seja, o animal está contaminado, porém não apresenta sintomas. E também nesse tipo de vírus, há a contaminação das glândulas salivares, ou seja, os animais podem transmitir essa doença através de mordeduras e coisas do tipo. E o segundo tipo é o tipo de vírus fixos, que são provenientes de amostras laboratoriais de animais contaminados. Nessas amostras, possuem um período de incubação menor e não atingem as glândulas salivares dos animais. E os animais domésticos, eles podem se contaminar com esse tipo de vírus da raiva que é classificado como fixo? Não, os vírus denominados fixos, eles estão presentes apenas em laboratórios, não apresentam em animais que estão na ativa e fora do ambiente laboratorial. Os animais que contraem esse tipo de vírus são animais de amostras, como hamster, coelhos brancos e camundongos. Como o corpo é capaz de responder positivamente ao vírus da raiva? Então, os anticorpos só são produzidos no corpo do indivíduo quando os sinais clínicos aparecem e a infecção é totalmente disseminada. A vacinação impede que essas partículas extracelulares conectem com os seus receptores, assim não permitindo que o vírus alcance o sistema nervoso central. Como o doutor citou, quais seriam esses sinais clínicos? Então, esses sinais clínicos são bem semelhantes na maioria das espécies. Primeiramente, ocorre um acometimento dos órgãos, depois ocorre quadros de problemas neurológicos e, por fim, o paciente podendo vir a óbito. Os principais sinais clínicos são mal-estar, anorexia, diarreia, vômitos, dor na garganta e dores musculares. Quando já atinge toda a maioria dos órgãos, como dito, por fim, ocorre um acometimento no sistema neurológico, podendo ser progressivo. Quais animais podem se infectar com o vírus da raiva? Então, todos os animais de sangue quente podem ser contaminados com o vírus da raiva. Os mais acometidos são os bovinos, pelo amplo contato com os morcegos hematófitos, que são os que alimentam de sangue. Nós, seres humanos, somos apenas o hospedeiro terminal da doença, sem causar grandes importâncias no ciclo infeccioso. E, na maioria das vezes, somos infectados pelos cães domésticos. Obrigado, doutor Marcos. Voltamos para o estúdio com Maiara e Guilherme. 7 pacientes continuam internados, sendo 3 na Santa Casa e 4 no Hospital do Odilon Beres, em estado grave, e coletas sorológicas foram realizadas nesses pacientes e foram enviados para o Instituto Pasteur em São Paulo. Agora teremos mais informações com a Nicole Santos, que é
técnica em replicação viral. Boa noite, Mayara. Então, para explicar melhor sobre a replicação viral, eu vou explicar primeiro a estrutura do vírus, que é composta pela proteína G, as proteínas LP, a N-proteína matriz, que se liga no envelope, o genoma de RNA negativo e a proteína M, que encapsula o RN viral. E temos também a bicamada lipídica, que vai ser muito importante mais para frente. Agora, eu vou mostrar para vocês a interação do vírus com a célula. Como que acontece realmente essa replicação? A gente começa então pela adesão, que é quando o vírus se liga no receptor da célula. Depois que o vírus se liga, acontece a penetração, que é quando os receptores reconhecem esse vírus. A 3 é chamada de envelopeamento, que é quando aquela camada lipídica do vírus sai da célula. A 4 chama transcrição, que é a síntese de RNA mensageiro. Como o RNA mensageiro do vírus da raiva específico é negativo, acontecem dois processos, que ele se transfere em RNA negativo e RNA positivo. Os dois vão ser sintetizados, porque precisa do RNA positivo também. O 5 é a translação, que é a síntese das 5 proteínas estruturais do vírus, que é quando o vírus já começa a se formar dentro da célula. Por que isso acontece? O vírus da raiva não consegue se replicar sozinho, por isso que ele entra no hospedeiro para conseguir os mecanismos corretos para conseguir se replicar. O 6 acontece o processamento, que é a proteína G do vírus. O que isso acontece? É como se fosse um receptor lipídico que se liga na membrana plasmática da célula hospedeira. Na 7 ocorre a replicação, que é a produção do RNA genômico. Como que isso ocorre? A síntese de proteínas dos vírus codificadas, principalmente as proteínas N e P. A replicação viral ocorre através da produção de fitas de molde de RNA positivo e negativo, que são feitas à progênie viral. No 8 ocorre a montagem, que é quando o RNA progênie se une às proteínas N, P e L e forma núcleo capsídeo. E o 9 é o brotamento, que é quando os complexos deixam a célula hospedeira e estão prontos para infectarem outras células. O Jornal Viral fica por aqui. Boa noite e uma ótima semana. Boa noite.